Quando abrimos a Bíblia, encontramos histórias de muitos povos. Um desses que chamam bastante atenção é dos iranianos. Hoje chamamos o país de Irã, mas nos tempos bíblicos, eles tinham outros nomes. Os mais conhecidos eram os persas e os medos. Outro povo antigo daquela região era o elamita. Elam é uma das civilizações mais antigas mencionadas na Bíblia. No livro de Gênesis, Elam é listado como um dos filhos de Sem, filho de Noé. Isso conecta os elamitas diretamente à história inicial da humanidade, conforme narrada nas Escrituras. A terra de Elam ficava onde hoje é o sudoeste do Irã, uma região rica em história e cultura. A presença iraniana na Bíblia não é pequena. Ela se espalha por vários livros, desde as primeiras menções em Gênesis até as grandes profecias. Os povos da Pérsia e da Média formaram um império poderoso. Este império mudou o mapa do Oriente Médio antigo. Eles interagiram com o povo de Israel de maneiras muito significativas. Às vezes como conquistadores, outras vezes como libertadores. Essa relação complexa é um dos fios que tecem a grande tapeçaria da história bíblica. Entender quem eram esses povos nos ajuda a compreender melhor muitas passagens importantes das Escrituras, revelando detalhes que poderiam passar despercebidos. Os elamitas, por exemplo, aparecem em momentos cruciais. Em Gênesis 14, lemos sobre Quedorlaomer, rei de Elam. Ele liderou uma coalizão de reis que foi derrotada por Abraão. Isso mostra que, desde os tempos dos patriarcas, os povos do Irã já eram figuras importantes no cenário político da região. Mais tarde, os profetas Isaías e Jeremias mencionam Elam em suas profecias, falando sobre o juízo de Deus, mas também sobre uma futura restauração. Essas menções mostram a relevância contínua dessa nação na mente dos escritores bíblicos e na história da salvação que eles narravam. A transição dos elamitas para os medos e persas marca uma nova fase. Os medos e os persas eram povos aparentados que se uniram para formar um dos maiores impérios da antiguidade. No início, os medos eram mais poderosos, mas depois, sob a liderança de Ciro, o Grande, os persas assumiram o controle. A Bíblia frequentemente os menciona juntos, como os medos e os persas. Essa união foi tão forte que suas leis eram conhecidas por serem imutáveis. Essa característica é destacada no livro de Daniel, mostrando a força e a estabilidade de seu governo, que influenciou todo o mundo conhecido daquela época. A influência persa se torna muito clara nos livros de Ester, Neemias e Daniel. Esses livros contam histórias que aconteceram durante o domínio do Império Persa. No livro de Ester, toda a trama se desenrola na capital persa, Suzã. A rainha Ester, uma jovem judia, casa-se com o rei persa, Assuero, que muitos historiadores identificam como Xerxes I. A história mostra a vida dos judeus no exílio sob o governo persa. Ela revela tanto os perigos, como o plano de Amã para exterminar os judeus, quanto as oportunidades, como a ascensão de Ester e seu primo Mordecai a posições de grande poder no império. O livro de Neemias também tem o Império Persa como pano de fundo. Neemias era o copeiro do rei persa Artaxerxes I. Ele vivia na capital persa, mas seu coração estava em Jerusalém. A cidade estava com seus muros destruídos. Neemias sentiu uma profunda tristeza e orou a Deus. O rei persa notou sua tristeza. Em um ato de grande bondade, Artaxerxes não apenas permitiu que Neemias fosse a Jerusalém, mas também lhe deu cartas de permissão e recursos do tesouro real para reconstruir os muros. Essa ajuda do rei persa foi fundamental para a restauração da comunidade judaica após o exílio babilônico. Em Daniel, vemos a transição do Império Babilônico para o persa. Daniel serviu a reis de ambos os impérios. Ele testemunhou a queda da Babilônia e a ascensão de Ciro.
Uma das histórias mais famosas é a de Daniel na cova dos leões. Isso aconteceu durante o reinado de Dário, o Medo, um governante sob o Império Persa. A história destaca a famosa lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Mesmo o rei, que gostava de Daniel, não podia mudar a lei que o condenou. Essa narrativa mostra a integridade de Daniel e a estrutura rígida da lei persa, um detalhe cultural importante. Esses livros mostram um retrato detalhado da administração persa. Eles eram organizados com um sistema de sátrapas, ou seja, governadores, para administrar as diferentes províncias. Os persas também eram conhecidos por sua política de tolerância religiosa, algo bem incomum para a época. Eles permitiam que os povos conquistados mantivessem seus costumes e sua religião. Foi essa política que permitiu que os judeus, como vemos em Esdras e Neemias, retornassem para sua terra e reconstruíssem seu templo e sua cidade. Essa abordagem contrastava fortemente com a brutalidade de impérios anteriores, como o assírio e o babilônico. Uma das figuras iranianas mais importantes na Bíblia é Ciro, o Grande. Ele foi o fundador do Império Aquemênida, o primeiro império persa. Ciro é retratado de forma extremamente positiva nas Escrituras. Ele é o rei que conquistou a Babilônia em 539 a.C. e libertou os judeus do cativeiro. Sua chegada foi um momento de grande esperança para o povo de Israel. Ele não era apenas um conquistador, mas um instrumento nas mãos de Deus. O profeta Isaías escreveu sobre ele cerca de 150 anos antes de seu nascimento. Um fato impressionante que valida a natureza profética das Escrituras. A profecia em Isaías é surpreendente. No capítulo 45, Deus chama Ciro de meu pastor e seu ungido. O termo ungido, em hebraico Meshiach, era geralmente reservado para os reis de Israel e para o Messias prometido. É extraordinário que um rei estrangeiro, que não adorava o Deus de Israel, recebesse esse título. Deus diz que ele segurou a mão direita de Ciro para subjugar nações e abrir portas diante dele. A profecia afirmava que Ciro cumpriria o propósito de Deus ao ordenar a reconstrução de Jerusalém e a libertação dos exilados, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus planos. O decreto de Ciro é um evento histórico confirmado pela arqueologia. O cilindro de Ciro, uma antiga inscrição de argila encontrada em 1879, descreve a conquista da Babilônia por Ciro e sua política de permitir que os povos deportados voltassem para suas casas e reconstruíssem seus templos. Embora não mencione os judeus especificamente, ele confirma a política descrita nos livros de Esdras e Crônicas. Este artefato é uma prova poderosa da veracidade do relato bíblico. Ele mostra como a política de Ciro era real e como ela impactou diretamente a história do povo judeu, permitindo o início do período do Segundo Templo. O papel de Ciro vai além de um simples ato político. Ele é um exemplo de como Deus governa sobre todas as nações. Ele levanta e derruba reis para cumprir sua vontade soberana. A história de Ciro ensina que os planos de Deus não estão limitados a um único povo ou nação. Ele pode usar líderes e impérios pagãos para proteger e restaurar seu povo. Para os judeus exilados, a ascensão de Ciro foi a resposta às suas orações e o cumprimento de antigas profecias. Ele se tornou um símbolo de libertação e esperança, um rei gentil que, guiado pela mão invisível de Deus, mudou o curso da história de Israel. Além das narrativas históricas, os profetas bíblicos também falaram muito sobre a Pérsia, o Irã antigo. Isaías e Jeremias, por exemplo, mencionaram Elam e a Pérsia em suas profecias. Jeremias 49 fala sobre um juízo contra Elam, descrevendo como seu povo seria espalhado pelos 4 ventos. No entanto, a mesma profecia termina com uma promessa de restauração. Deus diz:
Mas nos últimos dias restaurarei a sorte de Elã. Isso mostra um padrão bíblico comum. O juízo de Deus é muitas vezes seguido por uma promessa de misericórdia e restauração futura, um tema de esperança para todas as nações. As profecias de Daniel também dão um lugar de destaque ao Império Medo-Persa. Na visão de Daniel sobre a estátua, no capítulo 2, o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que sucederia à cabeça de ouro, a Babilônia. No capítulo 8, Daniel tem uma visão de um carneiro com 2 chifres, que o anjo Gabriel explica ser os reis da Média e da Pérsia. Essas visões proféticas colocam a Pérsia dentro do plano de Deus para a história mundial. Elas mostram a ascensão e a queda dos impérios, tudo sob o controle soberano de Deus, que revela o futuro a seus profetas. O legado do antigo Irã na Bíblia é imenso. Os persas não foram apenas mais um império. Eles foram agentes de mudança que Deus usou para cumprir suas promessas a Israel. A política persa de tolerância permitiu a sobrevivência do judaísmo. Sem o decreto de Ciro e o apoio dos reis persas subsequentes, a comunidade judaica poderia ter se assimilado e desaparecido. A reconstrução do Templo e de Jerusalém, financiada e autorizada pelos persas, foi a base para o judaísmo no qual Jesus nasceu séculos depois. A influência persa foi, portanto, crucial na preparação do cenário para a vinda do Messias. O que podemos aprender com a história dos iranianos na Bíblia? Aprendemos que a história de Deus é maior do que imaginamos. Ele trabalha através de pessoas e nações que nem sempre o conhecem. A história de Ciro, Ester e Neemias nos ensina sobre coragem, providência e a soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Ela nos lembra que Deus tem um plano para todas as nações, incluindo o Irã moderno. As antigas profecias de juízo e restauração nos dão uma esperança de que, mesmo em meio a conflitos e tensões, o plano redentor de Deus continua a se desenrolar para todos os povos da terra.